Olá, olá a todos! Boa tarde, classe! Boa noite, classe! Bom, estou realizando uma vontade minha de algum tempo, mas que faltavam os equipamentos tecnológicos para fazer isso. Então, para a gente começar aqui o Academy, eu queria agradecer quem é membro do canal que me permitiu investir nos equipamentos para fazer como se fosse uma lousa na tela, o tablet comigo escrevendo e tudo mais. Eu sei que a minha letra não é a coisa mais bonita do mundo, mas como eu vou falar junto, eu acho que isso não será um grande problema, tá bom? Este é o Academy, é o nosso curso de futebol americano, de NFL, que eu vou explicar não só contratos, não só o draft, essas primeiras aulas vão ser sobre isso, porque a gente está nesse período, mas também explicar posicionamento, explicar conceitos táticos principalmente, explicar formações, explicar não só árvore de rotas, mas conceitos de rota, explicar coberturas e o que fazer contra determinadas coberturas, forças e fraquezas de um cover 2, de marcação homem a homem, o que é blitz, o que é zone blitz, o que é stunts e por assim em diante. Este curso nada mais é do que o Manual do Futebol Americano em versão vídeo, que é algo que eu queria fazer faz muito, muito tempo, mas como eu falei, faltava o método, faltava a tecnologia para fazer isso. E agora a gente tem aqui no meu mini estúdio na minha casa. E antes de mais nada eu quero agradecer a vocês que são membros, que apoiam o nosso canal. Mas não só, todo mundo que assiste, todo mundo que dá like, mesmo que não seja membro, claro, você também é muito importante na construção desse legado. E como que vai funcionar? A gente vai ter, todos os temas vão ter uma aula aberta, gratuita, e que vai tratar de muitos assuntos, e depois uma aula para membros Academy, tá bom? Não é o membro MVP, deixa eu pegar meu microfone aqui, é o membro Academy, que é um pouquinho mais caro, mas justifica pelo investimento que eu estou fazendo aqui, nos equipamentos e tudo mais, no tempo de montar a aula, e um pouquinho mais caro só, não é muito mais do que isso não. Além disso, os membros Academy vão ter um quiz com perguntas para exercícios, né, de fixação da matéria e também vídeos respondendo dúvidas depois de cada aula. Então vai valer muito a pena, tenho certeza absoluta. Certo? Se você ainda não é membro Academy, não é membro do Like Plus, do nosso sistema de membros, e não é membro da categoria Academy para cima, Academy, Gold e Patrono, seja membro, tem muita gente que já é e está gostando bastante. Vamos lá então, a primeira aula aqui é sobre teto salarial e essência dos contratos. A segunda aula, que vai ser para os membros, então já convido você a fazer o upgrade da sua assinatura ou assinar o Like Plus. A segunda aula é sobre manobras de salary cap, void years, reestruturação e tudo mais. Vamos lá então, começar com as definições. O que é o teto salarial? A primeira coisa que a gente tem que falar é que a NFL é a única liga que tem um teto salarial que é fixo, tá? É rígido. Vou até escrever aqui. Rígido. Aliás, antes de mais nada, esse modelo que eu estou usando aqui de formatação da folha é um modelo que chama Cornell, que eu recomendo bastante, tá? Para quem quiser estudar outros assuntos também, então eu estou utilizando esse modelo. Então, o teto salarial da NFL, ele é rígido. Você não pode passar desse teto, desse valor na folha de pagamento. O que é o teto salarial? É o máximo que o time pode gastar em folha de pagamento. Então, o teto é o máximo. Só que ao mesmo tempo tem o piso, que daqui a pouco eu falo também. Muita gente não sabe disso, mas os times, eles têm que gastar um mínimo também. Isso não acontece na Major League Baseball, por exemplo. Estou usando as camisas dos Yankees de propósito, porque a Major League Baseball tem um teto que não é fixo. Os times pagam uma taxa se eles ultrapassam esse limite. A mesma coisa acontece na NBA. Algo que eu sou bastante contra, inclusive, porque acaba gerando uma grande disparidade de folha de pagamento. Existem casos de times que conseguem contornar isso e serem bem-sucedidos, e não necessariamente um time caro vai ser campeão. Exemplo, o New York Mets, num passado recente aí no beisebol, mas queira ou não, no ano passado, Dodgers e Yankees tinham duas das maiores folhas de pagamento e chegaram na World Series. Na NBA isso acontece um pouco também. Eu gosto do modelo da NFL. Teto salarial rígido, mas também, e o mais importante, além disso tudo, é o piso salarial, que é o mínimo que um time pode gastar, certo? Então o teto é o máximo, piso é o mínimo. Só que o teto ele não é igual para todo mundo. Isso é uma coisa importante para a gente falar. A gente tem o rollover. Parte do que o time não gastou num ano em específico, não tudo, mas parte rola, por isso rollover, roll de rolar em inglês, rola para o ano posterior. É por conta disso que o teto de cada time ele é variável, porque conta o rollover, conta parte do que ele não gastou
no ano anterior, né? Então fica muitas vezes a pergunta, mas e se um time não usar tudo? Afinal de contas, o dinheiro é dividido em 32 partes, né? As cotas de televisão da NFL. A NFL é pioneira em relação a isso. Todo o dinheiro de televisão divide em 32 partes. Não importa se é o New York Giants, da maior cidade dos Estados Unidos, ou o Green Bay Packers, que tem uma torcida nacional, mas é uma cidade de 150 mil habitantes. O dinheiro é barra 32, dividido por 32 partes. Se não usar tudo, parte desse valor rola para o ano seguinte. E aí, outra dúvida que muita gente tem é quem conta para o teto salarial? Os técnicos contam? Um time pode pagar 10 bilhões de dólares para um técnico? Isso vai contar na folha? Não. Técnicos não contam para a folha de pagamento, para o teto salarial, para o piso salarial, certo? Nem técnico, nem assistente, coordenador, fisioterapeuta, psicólogo do time, nada disso conta. Apenas jogadores. Ah, mas o time gastou dinheiro nas instalações, fez um novo estádio. Não importa. Isso não conta no teto salarial. Apenas jogadores contam para o piso e para o teto salarial. E da onde que vem esse número mágico? O teto, que vai variar por questão do rollover e tudo mais, mas da onde que vem esse número? Tipo, Deus desce assim e fala assim, os times da NFL podem gastar 250 milhões de dólares neste ano. É em função do faturamento, não é do lucro, é do faturamento, não é do lucro líquido, de quantos times vão colocar no bolso, é do faturamento da NFL. E aí, para decorar, lembrem dos 49ers. De acordo com o acordo coletivo trabalhista em vigor, 49% desse valor vira o teto salarial. E a gente sabe, muitas vezes, os meandros dos valores, porque o Green Bay Packers, por ser uma sociedade anônima, por assim dizer, eles acabam soltando os balanços, e aí é só ver os valores que são divididos entre todos os times que a gente pega pelos Packers muitas vezes. E aí, uma dúvida também que muita gente tem. Tá, legal, mas bonito, maravilhoso, e se passar? O que acontece? E se passar? E se o time fala assim, ninguém vai descobrir? Ninguém vai descobrir. Vamos meter um migué aqui. Ninguém vai descobrir. Vamos assinar uns contratinhos assim de gaveta, pá. Assim, ó, a gente vai te dar mais dinheiro de publicidade. Gente, não é assim que funciona, obviamente, né? Tudo é muito público em relação a contratos. Mas se passar, se porventura algum time resolver meter o louco e falar, vamos passar o teto, a NFL não vai descobrir, a NFL vai descobrir. Porque quando você faz o contrato, você tem que mandar para a NFL, que nem tem o bid aqui no Brasil. Você tem que mandar para os caras. E aí, se passar, anula os contratos mais recentes até entrar no teto salarial, certo? Então, é importante a gente considerar aqui e a gente lembrar que apenas jogadores contam para o teto salarial. Ok? Mais nada, só jogadores. Beleza. E aí, eu falei de técnicos, mas os calouros também têm uma parte especial em relação a isso. Desde o início da década de 2010, esse que voltou a chover, está chovendo bastante em São Paulo. Desde o início da década de 2010, no CBA de 2012, os contratos de calor são tabelados em função de onde o jogador é escolhido no draft. E agora eu vou ter que falar um pouco sobre esse assunto. Porque não é em função da posição do jogador. Não é em função dele ser QB ou ele ser linebacker. Porque quarterback é muito mais barato do que linebacker. Não é em função da posição, é em função do onde. Portanto, a escolha número 1 do draft ganha muito mais do que a escolha 200 do draft. Por tabela, como a escolha número 1 ela é mais badalada, ela vai ganhar mais dinheiro, certo? Mas ainda é bem menos do que um contrato de um veterano na posição de quarterback, por exemplo. Caleb Williams importa em menos dinheiro na temporada passada do que o Daniel Jones receberia, que ele foi cortado, mas receberia pelos Giants. Por tabela, se você acerta na posição de quarterback, você tem um saldo muito grande do contrato de calouro e de veterano. Certo? Então, com essa vantagem, com esse salto, você pode investir em outras posições. Em outras posições. Quando eu escrever assim em cima, minha letra não vai estar tão bonita, né? Mas eu estou falando, então vocês vão saber. Essa é uma tática muito importante para times vencedores. E é o que o Washington Commanders está passando agora. Eles acertaram no Jayden Daniels, eles já sabem que eles acertaram. Os Bears, em certa medida, sabem também que acertaram e os Patriots também. Acho que dá para falar isso. A gente viu flash o suficiente para falar que Caleb Williams e Drake May não são horríveis. Então isso permite que os times gastem dinheiro em veteranos de outras posições. Quando o quarterback renova
Aí você vai ter que fazer o contrário, você vai ter que acertar nas outras posições, especialmente na defesa, para compensar o salário maior do quarterback. É o que o Kansas City Chiefs fez muito bem nos últimos drafts defensivos e é o que o Cincinnati Bengals precisa fazer agora. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque com os calouros era uma novela. Nossa Senhora das Pautas ajudava, né? Porque tinha mais pauta em julho, início de agosto, que eram os calouros negociando livremente o contrato, como eles fossem free agents, mas com os direitos para aquele time. Aliás, uma dúvida que muita gente tem, e se o jogador não quiser ir para o time que ele draftou? Aí, aquele time tem o passe do jogador por pelo menos um ano. Ele vai ter que entrar no draft no ano seguinte. Isso já aconteceu, inclusive, na aula sobre draft eu falo sobre isso. Então, mesmo não sendo um free agent na prática, tinha muita barganha. E o Jamarcus Russell é um exemplo, tá aqui o Jamarcus Russell triste, oh, que triste. É um exemplo que é notório. Ele causou, fez greve, não apareceu no training camp, o que para um calouro é muito prejudicial. E aí ele assinou por 6 anos com 10 milhões de média. Um calouro, que nunca tinha tido um snap com a camisa dos Raiders, assinou como calouro 10 milhões de média. 10 milhões parece pouco, depende, né? Para um running back hoje não é nada pouco, preciso ver como está desfasado. Mas na época era bastante. O teto de 2007 foi de 100 milhões. O Jamarcus Russell tinha uma média de contrato que influenciava bastante os rumos dos Raiders. E ele foi um bust, ele deu bem errado. E aí esse foi um dos exemplos pelos quais, no CBA de 2012, a NFL começou a tabelar os contratos de calouros, certo? E aí deu essa parte legal que é a gestão do cap em função de você ter um calouro na posição de quarterback ou não. E aí a gente precisa falar como que surgiu essa ideia. Por que a NFL tem um teto rígido? No beisebol, inclusive, no próximo CBA, a gente pode acabar tendo um teto rígido de gastos e um piso também, né? Para compensar o teto, pode ser que tenha o piso. Isso começou oficialmente em 1994. Fiz caca aqui, peraí. Em 1994, portanto, há 31 anos. 94 faz 31 anos? Meu Deus do céu. Deixa eu beber uma água. Caramba, 94 faz 31 anos. A novela A Viagem tem 31 anos. Alexandre apavorando todo mundo, 31 anos. Quando começou e por quê? Anos 80, final dos anos 80, mas a gente teve greves na NFL por conta disso. Tinham times, quando não tinha teto, que pagavam bem seus jogadores. Os 49ers eram um exemplo. Tinham times que eram muito muquiranas, que não pagavam bem os jogadores. E aí a NFL, de maneira errônea na minha visão, porque daria para entender como um trust, mas a NFL tinha muito controle sobre sua força de trabalho. Os jogadores não tinham livre movimento. Quando que um jogador saía de um time e ia para o outro? Quando ele era trocado, quando ele era cortado. Mas quando expirava o contrato, não era simplesmente, expirou meu contrato, vocês agora vão ficar para trás, aí eu vou para outro time, beleza? Não era assim que funcionava. Aos poucos, a gente foi tendo, isso acho que pode valer uma aula mais para frente sobre a história da NFL, mas acho que é um tema mais da história da NFL, um pouquinho mais de liberdade. Só que finalmente em 93, no CBA, no Acordo Coletivo de Trabalhista, CBA, Acordo Coletivo Trabalhista, de 93, que em contrapartida para free agency irrestrita, a NFL criou a franchise tag, principalmente para segurar os quarterbacks, tá? E a gente não viu tantos quarterbacks sendo segurados assim, os grandes quarterbacks, mas o medo na época que o Dan Marino saísse dos Dolphins, o Jim Kelly saísse dos Bills, o John Elway saísse dos Broncos. Então a franchise tag para segurar pelo menos um jogador. E para contrapartida da free agency irrestrita, do jogador poder assinar com quem ele quiser quando o contrato expirar, a NFL criou o teto salarial. Primeiro, para impedir que os grandes mercados consumidores dominassem a liga, e tem aquela velha máxima do Burt Bell, que foi comissário da NFL na metade do século passado, que a liga é tão forte quanto o seu time mais fraco. Primeiro de tudo, isso. Segundo, para impedir que virasse um leilão pelos jogadores e as coisas ficassem fora de controle. Então, em meio a isso, em contrapartida para a free agency irrestrita, criou-se o teto salarial. Foi uma contrapartida na negociação. 94 foi o primeiro ano com teto, 34 milhões de teto salarial. Não, você não ouviu errado. A folha de pagamento da NFL máxima em 1994 era de 34,6 milhões. No ano passado, essa folha foi de 250 milhões. É quase, 8 vezes mais, 7 vezes mais. É muita coisa o que evoluiu e é em função do faturamento. Olha como o faturamento da NFL em 30 anos ficou uma coisa completamente insana.
E a cada ano que passa, o teto salarial vai subindo, 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 coisa de 10 milhões por ano, 15 milhões por ano. Com os streamings entrando na jogada em breve, a gente já tem a Netflix com jogos de Natal, 2 jogos de Natal, a Amazon Prime nos Estados Unidos tem o Thursday Night Football, mas eu imagino que haverá mais movimentações em breve, a gente vai ter as televisões abertas, que tem na NFL uma última mina de ouro, o último poço de petróleo de audiência, lembrando que a NFL disparado, os jogos de NFL são as maiores audiências da televisão americana há muito tempo, na TV aberta, e os streamings usando o futebol americano da NFL como uma barganha. Isso está acontecendo em certa medida no Brasil também, que é muito importante, cada vez mais importante a presença do futebol nos streamings. A gente tem a Casa TV com o Brasileirão e a gente tem a Amazon Prime também aqui no Brasil com o Brasileirão. Então é muito importante isso e isso vai trazer mais dinheiro para a NFL, assim como no Brasil isso está acontecendo. E aí sobre o piso, como que funciona? Os times eles precisam, e aí para ser mais justo, não é por ano, né? Os times precisam gastar 89% do teto médio de 4 anos. Então, para ficar mais exemplificado, se o cap médio de 2021 a 2024 for de 240 milhões, o time precisa gastar 213, que é a média, tá? 240, 89% dá 213 milhões nesse período. E aí você multiplica por 4, então em 4 anos os times têm que gastar, cada time, 854 milhões de dólares em contratos, tá bom? Então, por isso, eu falei muitas vezes na free agency dos Patriots, com 130 milhões de dólares para gastar, que, putz, não dá para criticar muito os contratos também, porque eles precisam gastar por conta também dessa questão do piso, tá? Então, revendo rapidamente, o teto é o máximo, salary cap, cap em inglês é cap de boné mesmo, de teto, de topo. Isso é uma palavra muito utilizada na Faria Lima, aqui em São Paulo, né? Cap, tudo é cap. Vem disso, vem de teto e piso é o mínimo, tá? Salary cap e salary floor. A média dos contratos é o próximo assunto que a gente vai falar, tá? Então, já falamos sobre o teto, sobre o piso, e agora é importante a gente falar da média dos contratos. Quando sai uma notícia, fulano assinou por 100 milhões de média, 5 anos, 500 milhões no total. A parte que mais chega no público é a média, mas o que realmente importa para a folha de pagamento não é a média, porque o teto varia ano após ano. Então não tem como ser a média, obviamente, que importa. O que importa é o impacto em cada ano. E o que é o impacto em cada ano? É o cap hit. A média importa para fins midiáticos, para simplificar a coisa. O Mahomes assinou por 10 anos 500 milhões, 50 milhões de média. É o maior contrato em média da história da NFL. Isso em mídia é muito forte. O Myles Garrett vai ser o não quarterback mais bem pago da NFL. Aí depois virou o Ja'Marr Chase. Mas é a média, não a cada ano. Isso é muito importante. O que importa em cada ano é o cap hit. É o impacto na folha daquele ano do jogador. Cap hit é quanto o jogador impacta, hit, impacto em inglês, na folha salarial de um ano em específico, certo? E aí, sobre o cap hit, muita gente tem essa dúvida, na época do Drew Brees apresentou-se essa dúvida bastante, que é, e se o jogador aposenta-se? O que acontece? Bom, na prática é como se ele fosse cortado, tá? Então os salários base futuro, eles somem, mas todo o garantido vem no ano em específico. Se você tem um signing bônus, que são as luvas do contrato, o time tem direito de reaver parte desse dinheiro, ou todo esse dinheiro que foi pago como signing bônus para o jogador, só que isso não acontece muitas vezes, porque o cara geralmente pode acabar sendo uma lenda do time, em termos de relações públicas pode pegar muito mal, tá? Mas na prática acaba acontecendo do jogador como se fosse um corte, tá? Dead cap. O que é o dead cap? Falando em corte, né? Eu falei que importa, vem tudo de uma vez, né? O dead cap, dead em inglês morto, cap, teto, né? Usa-se o cap como a expressão de salary cap nesse caso, e não de teto, mas o peso morto, né, seria a tradução. É o que fica preso na folha de um jogador que não está mais no time. Por exemplo, o Marshawn Lattimore, que foi trocado pelo Saints, ele importará de cap hit 30 milhões de dólares na folha do Saints essa próxima temporada. Dead cap é o que você tem que pagar para o jogador, não importa o que aconteça, mesmo cortando ou trocando esse jogador, tá bom? Seguindo, quais são as diferenças de dead cap, de média, de signing bônus, de valor total? Primeiro de tudo, vamos falar sobre o signing bônus. Signing bônus são as luvas do contrato, o que você paga no ato para o jogador, e esse signing bônus é dividido pelos anos de contrato. Então, num contrato de 4 anos com 10 milhões de signing bônus, qual vai ser o signing bônus? Então vamos lá, vamos fazer por partes aqui. Num contrato de 4 anos, 10 milhões de signing bônus,
vai dar 10 dividido por 4, que dá 2,5. Então, a cada ano vai importar 2,5 milhões de dólares de signing bônus, que divide pelos anos de contrato, e esse valor é garantido, tá? Se você trocar o jogador, vai importar do mesmo jeito. 40 milhões, 4 anos, 10 milhões. Qual que é o cap hit deste contrato? Está bem simplificado. 40 milhões, 4 anos, então 10 milhões por ano, em tese, certo? Mas não, você tem que contar o signing bônus. É sempre importante contar o signing bônus. Desconta, então, aqui 40 de 10, fica 30 dividido por 4, que dá 7 e tralalá. Tá? Então vai ser quase 10 milhões por ano, mas o importante é saber do signing bônus, porque se existir o corte, você vai ter que pagar. Então, se você cortar um jogador, o salário base, se você cortar ou trocar, o salário base, ele some da sua folha. O garantido, daí o nome, garantido, um abraço pessoal do norte do nosso país, por caprichoso também, o garantido, ele não some da folha. Então eu tenho tabelas aqui com os rankings via Spotrac dos maiores signing bônus da NFL, dos maiores contratos da NFL, das maiores médias da NFL e dos maiores impactos em 2025 da NFL, cap hit. Então, para esta temporada, o que importa aqui? O impacto do contrato do Dak Prescott, que é de 50 milhões. O Dak Prescott pesa na folha dos Cowboys 50 milhões. O Matthew Stafford pesa na folha dos Cowboys neste ano 49,6 milhões. A média do contrato do Mahomes é de 50 milhões, mas o impacto dele é diferente. Entendem? Aliás, é 45, mas o impacto do Mahomes neste ano é menor, até porque ele reestruturou. Signing bônus vai ser dividido entre os anos de contrato, certo? Esse dinheiro é garantido. O do Dak foi de 80 milhões. Esses 80 milhões vão ser divididos em função dos anos de contrato. Jared Goff, 73, mesma coisa. Matthew Stafford, 60. Esse valor, signing bônus, é dividido entre os anos de contrato. Contract value é o total do contrato. O Mahomes continua com o maior contrato da história da NFL em valor total. Só que não necessariamente pode ser que os Chiefs paguem esse valor total. Se o Mahomes for cortado daqui a 3 anos, eu não acho que vai acontecer, mas não vai chegar a esse valor total. E aí a média é o valor total dividido por anos. Então o do Dak Prescott é de 60 milhões. Não necessariamente ele vai receber todos esses 60 milhões por ano. Primeiro porque não é este valor exato todo ano. Segundo que pode ser que ele seja trocado ou cortado. O do Josh Allen, 55 milhões. Jordan Love, Joe Burrow e Trevor Lawrence, todos eles 50 milhões. Parabéns, Jerry Jones, né? Deixando sempre aqui o meu abraço fraternal ao grande Jerry Jones. Então é isso. Eu tenho alguns exemplos práticos aqui de contratos para exemplificar, né? Mas o que importa, no fundo, é o cap hit. E principalmente o garantido. Porque o garantido fica preso na folha se você cortar ou trocar o jogador. Vamos lá. Estamos terminando? Estamos terminando. Teto salarial é a essência dos contratos. O garantido, vamos aos tipos. Tem o garantido na assinatura, tá? Que não precisa ser necessariamente o signing bônus. Tem outros garantidos também. Você pode garantir um salário inteiro, por exemplo, no jogador. Foi o que os Browns basicamente fizeram com o Deshaun Watson, foi o que os Vikings fizeram com o Kirk Cousins. E tem os garantidos em gatilhos, que eles vão entrando como se fosse uma estrada, que tem as saídas, eles vão entrando aos poucos no contrato. Eu vou mostrar aqui o contrato do Jalen Hurts. Tá? Que tem alguns exemplos de garantidos de gatilho. Deixa eu ver aqui, por exemplo. 22 milhões de 2027, 100% garantido no terceiro dia da liga, ou seja, meio de março de 2026. Se o Jalen Hurts estiver no elenco dos Eagles em 2026, ele deve estar, em 2027 o valor dele fica garantido. Tá? Então esses são os gatilhos aos poucos do jogador. Tem gatilho também de produção, tem algumas escaladas que o contrato dá em função também de produção. No caso aqui do Jalen Hurts, ele se deu muito bem, porque se ele teve 70% dos snaps e ele teve num contrato, num ano no qual os Eagles ganharam o Super Bowl, todos os salários futuros que restam naquele contrato escalam em $500 mil. Isso aconteceu, inclusive. Isso aqui ainda não aconteceu, que é o Jalen Hurts MVP. Todos os contratos, todos os valores futuros de salário escalam em $500 mil, são acrescentados em $500 mil, tá? Deixa eu apagar aqui porque isso fica para a próxima aula para a gente falar mais sobre voids e tudo mais. Terminando, garantido na assinatura e garantido em gatilhos. Alguns tipos comuns de garantido em gatilho. Roster bonus, isso aconteceu com o Peyton Manning. Se o Peyton estivesse no elenco, roster é elenco, se o Peyton estivesse no elenco dos Colts
ele ganharia um dinheiro garantido, ele teria um dinheiro garantido por estar no elenco. Por isso, os Colts cortaram o Peyton antes desse dinheiro ficar garantido, porque em 2012 ninguém tinha certeza se o Peyton Manning estava saudável o suficiente ou não. No final das contas estava, e os Colts também fizeram isso porque tinham a oportunidade de draftar o Andrew Luck. Workout bonus é você estar nos treinos de maio, de junho, os treinos de pré-temporada, tá? E aí você também tem um valor a mais. E esse aqui é muito famoso, são os bônus por produção. Por exemplo, bater 5.000 jardas, chegar na final de conferência, chegar no Super Bowl, o contrato antigo do Geno Smith no Seattle Seahawks tinha esses gatilhos. E aí muita gente se pergunta, teve um comentário num vídeo que eu fiz, que foi o seguinte: ah, mas São Francisco está na dúvida sobre o Brock Purdy, por que não colocam os bônus de produção? Tipo, se ele chegar no Super Bowl, aí o contrato fica de 60 milhões. Se ele não chegar, aí não. Vamos lá, não dá para manobrar tanto assim. Os bônus por produção, como que eles impactam na folha? Eles têm duas possibilidades. Eles têm o likely to be earned, ou seja, provável que aconteça, provável que seja ganho, e o not likely to be earned, não provável que aconteça. As siglas são essas, tá? LTBE e NLTBE, tá? Likely to be earned e not likely to be earned. O que é likely to be earned já entra na folha daquele ano. O que é not likely to be earned vai entrar no ano seguinte. Então não tem escapatória, não tem como dar pedalada, não tem como dar muito migué. Claro que é uma estratégia, mas você quando faz isso, você tem que entender como que vai ser. E o que determina se é likely ou not likely, se é provável ou não provável. Se já aconteceu no ano anterior, vai ser likely. Então vou dar um exemplo. Patrick Mahomes, em 2025, ele tem no contrato dele que se ele chegar no Super Bowl, ele vai ganhar um bônus de 10 milhões de dólares. Supondo, isso não existe no contrato dele, mas supondo. Esse vai entrar como likely to be earned, porque isso já aconteceu muitas vezes, aconteceu no ano passado. Só que não é só no ano passado, a NFL vai olhar o histórico também. Se o Mahomes tiver um bônus de 5.000 jardas, vai entrar provavelmente, e aí vai depender da interpretação da NFL, mas vai entrar provavelmente no likely to be earned, porque ele já bateu 5.000 jardas na carreira. Vai entrar no ano correspondente, então não tem como dar muito migué. E aí no caso do Brock Purdy, chegar no Super Bowl, chegar nos playoffs, vai entrar provavelmente no likely to be earned. Não vai ter como dar muita pedalada nisso. Pode ser que ele não chegue e aí não vai contar, claro, tá? E aí vai ser descontado, mas o que aconteceu vai valer como likely e o que ainda não aconteceu como not likely. O Brock Purdy tem um gatilho contratual de bônus de produção de 5.000 jardas, aí vai entrar como not likely, e aí se acontecer vai entrar no teto do ano seguinte, tá bom? Então geralmente quando os times fazem isso, eles colocam coisas que ainda não aconteceram, em sua maioria, certo? E se o jogador for trocado? Eu falei da aposentadoria. E se o jogador for trocado? Muito simples. O time que envia vai arcar com signing bônus e tudo de uma vez. Todo aquele valor aqui, ó, esses 10 bilhões de dólares, o que falta desse valor, ele vai explodir no ano que troca o atleta, tá? Tudo volta de uma vez. O salário base e os futuros gatilhos, bônus de produção de 2026, sei lá, aí o time que recebeu o jogador que vai arcar com isso. Isso aconteceu com o Christian McCaffrey, por isso o contrato do Christian McCaffrey era muito vantajoso para São Francisco, porque os Panthers arcaram com todo o signing bônus, com todo o dinheiro garantido da assinatura, as luvas, e São Francisco arcou com um contrato que sobra disso. É importante dizer que os times podem se rearranjar e falar, ó, a gente vai trocar o cara, mas, arca com um pouquinho disso. Por exemplo, o Kirk Cousins. Pode ser que algum time arque com parte do garantido para a Atlanta se livrar dele e todo mundo ficar feliz, tá bom? Vamos resumir então para terminar a aula. Teto salarial é o teto, é o máximo que o time pode gastar em folha. Cap hit é o impacto que o jogador tem naquele ano. Garantido é o que tem que pagar, não importa o que aconteça. Dead money é o dinheiro preso na folha para um jogador que não está mais com o seu time. Exemplo que eu acabei de dar, o Marshawn Lattimore, e que aconteceu no ano passado o Russell Wilson. Todo o dinheiro garantido do Russell Wilson rolou para 2024 no teto salarial dos Broncos, mas aí eles tinham um quarterback de contrato de calor e aí ficou tudo bem. Time bom na NFL não é o que gasta mais, é o que gasta melhor, certo? Próxima aula a gente vai falar de void years, a gente vai falar de contrato front e backloaded e como manobrar o teto salarial com reestruturação, com void year e tudo mais. Essa aula é exclusiva para os membros Academy aqui do canal. Se você ainda não é membro Academy, assine agora o Curte Plus, seja membro Academy, porque além disso, o membro Academy participa dos quadros, exagera o fato, manda perguntas para o Curte Responde,
faça sua proposta e tudo mais que vocês sabem que sempre teve aqui no canal. E aí tem um a mais para esses membros, que eram antigos membros Hall da Fama, agora são membros Academy. Essa categoria para cima tem acesso às aulas bônus do nosso curso, que é o Academy, tá bom? Além, claro, de poder mandar perguntas, de ter o quiz, né, para responder as perguntas, aí os exercícios de fixação e tudo mais. Então essa aula é exclusiva dos nossos membros Academy. E a próxima aula, o próximo pacote de 2 aulas é sobre o draft da NFL. Eu te espero ainda nesse mês de abril com mais uma aula. Um beijo carinhoso, eu espero que vocês tenham gostado. E espero mesmo de coração que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de fazer, foi bem divertido. Até a próxima. Tchau!